Gênesis capítulo 30. Raquel teve inveja de sua irmã, pois ela, vendo que não dava filhos, e sua irmã sim, então foi e disse a Jacó: Dai-me filhos, Jacó, porque senão eu morro. Então Jacó ficou muito bravo, muito irado com Raquel, e disse-lhe: Estou eu no lugar de Deus, que impediu o teu ventre de dar filhos? E ela disse então: Eis aqui a minha serva, Bila. Entra com ela, para que tenha filho, sobre os meus joelhos, para que assim eu receba filhos por ela. Então Raquel deu Bila, sua serva, a Jacó como mulher, e Jacó fez um filho com ela. Bila concebeu um filho de Jacó. Disse então Raquel: Julgou-me Deus, e também me ouviu, e me deu um filho, e por isso chamou-o de Dan. E Bila, serva de Raquel, concebeu outra vez de Jacó o segundo filho. Então disse Raquel: Com luta de Deus eu tenho lutado com minha irmã, e também venci. E o chamou de Naphtali. E vendo Leia que tinha cessado de ter filhos, pegou também Zilda, sua serva, e deu-a a Jacó como mulher. E Zilda, serva de Leia, deu um filho a Jacó. Então disse Leia: O nome vai ser Gade. E então Zilda deu um segundo filho a Jacó. Disse então Leia: Para minha boa ventura, porque as filhas vêm para boa ventura. E lhe chamou de Azer. E foi Rúben nos dias da cega do trigo, e achou mandágoras do campo, e trouxe-as a Leia, sua mãe. Então disse-lhe Raquel a Leia: Me dás as mandágoras do teu filho. Disse Leia: Tu achas pouco roubar o meu marido? Agora quer roubar as mandágoras do meu filho? Então disse Raquel: Por isso se deitara contigo esta noite pelas mandágoras de teu filho. E vindo à tarde Jacó do campo, saiu correndo Leia ao seu encontro e lhe disse: Tu deitarás comigo esta noite, porque te aluguei com as mandágoras do meu filho. E Deus ouviu a Leia, e Leia concebeu um filho, tendo o quinto filho de Jacó. Então disse Leia: Deus tem me dado o meu galardão, pois tenho dado a minha serva ao meu marido. E chamou o seu filho de Sacar. E Leia concebeu de novo de Jacó, e deu-lhe um sexto filho. E Leia disse: Deus deu-me uma boa dádiva. Desta vez o meu marido me amará e ficará comigo, porque lhe dei 6 filhos, e o chamarei de Zebulon. E depois teve uma filha, e a chamou de Ná. E então Raquel chamou a Deus, e Deus lhe ouviu, e abriu a sua madre. E então ela concebeu, e teve um filho, e disse: Tirou Deus a minha vergonha, chamando-o de José, e dizendo: Que o Senhor me conceda outro filho. E quando Raquel concebeu a José, Jacó disse a Labão: Deixe-me ir embora para o meu local e a minha terra. Me dê os meus filhos e as minhas mulheres, pelas quais te tenho servido todos esses anos, e eu me vou, pois tu sabes o serviço que tenho te feito. E Labão fala para Jacó:
Se me amas e gostas de mim, que fique comigo, pois tenho experimentado o amor do Senhor, e Ele me abençoou por amor de ti. E disse mais ainda: determina-te o teu salário, Jacó, que eu te darei. Jacó lhe disse: tu sabes como tenho te servido e como o teu gado passou comigo, porque antes de mim tu tinhas pouco, e agora uma multidão, porque o Senhor tem te abençoado pelo meu trabalho. E agora, quando também poderei trabalhar por minha casa, Ladão? Então Ladão disse: o que te darei então? Disse Jacó: nada me darás, Ladão, se fizeres isto aqui. Hoje passarei por todo o teu rebanho, separando deles todos os salpicados e malhados, e todos os morenos entre os cordeiros, e os malhados e salpicados entre as cabras. E isto aí será o meu salário. Assim testificará por minha justiça no dia de amanhã, quando vieres o meu salário e estiveres diante de ti, e tua face tudo que não for salpicado e malhado entre as cabras, e moreno entre os cordeiros, será por furto. Então disse-lhe Ladão: seja-te feito conforme a tua palavra. E naquele mesmo dia Jacó separou os bodes malhados, listrados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, e tudo que havia brancura e todo moreno entre os cordeiros, e os deu nas mãos de seus filhos. E foram 3 dias de caminho entre Jacó, e Jacó apacentava o resto dos rebanhos de Ladão. Então Jacó pegou varas verdes de álamo e de abeleira e de castanheiro, e descascou nelas riscas brancas, descobrindo a brancura em que nas varas havia, e colocou essas varas que tinha descascado na frente do rebanho, nos canos e nas pias de água em que o rebanho vinha a beber. E vinham na frente das varas os rebanhos e concebiam lá, e as ovelhas davam crias, listradas, salpicadas e malhadas. Então Jacó separou os cordeiros e colocou a face dos rebanhos para os listrados e todo moreno entre o rebanho de Ladão, e pôs o seu rebanho à parte, e não com o rebanho de Ladão. E sucedia que cada vez que conseguiam ovelhas fortes, Jacó colocava as varas diante dos olhos dos rebanhos para que concebessem diante das varas. Mas quando enfraqueceu o rebanho, não as colocou. Assim as fracas eram de Ladão e as fortes eram de Jacó. Então o Jacó cresceu de grande maneira que teve grandes rebanhos, e servos, e servas, e camelos, e jumentos.